Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo sempre muita informação sobre futebol, principalmente basquete, vôlei e outras modalidades praticadas aqui tanto na região de Campinas quanto na região de Piracicaba. No programa de hoje nós vamos falar muito de futebol, principalmente falar das rodadas, dos resultados do Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. Também vamos falar de Copa do Brasil. Vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 30 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa e Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Ai, Amigos Esportes. E para abrir o programa desta sexta-feira, nada melhor do que falar dos próximos jogos do Campeonato Paulista da Série A1. A abertura da sétima rodada acontece hoje, sexta-feira, às 7 horas da noite em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Mirassol. E às 9 horas da noite no Moisés Lucarelli, em Campinas, tem Red Bull Brasil e Palmeiras. A rodada segue amanhã, no sábado, com duas partidas às 4 horas da tarde. Em Lins tem Linense e Novo Horizontino, e na Arena Corinthians tem o clássico entre Corinthians e Santos. E às 6h30 da tarde, em São Bernardo do Campo, o time da casa recebe o Osasco Audax. A rodada segue no domingo, às 4 horas da tarde no Morumbi, tem São Paulo e Santo André. Às 7 horas da noite, a Ponte Preta vai até Itu enfrentar o Ituano. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, o jogo dos desesperados, os lanterninhas do campeonato, Ferroviária e São Bento. Vale lembrar que as duas melhores equipes de cada grupo avançam para disputar o título do Campeonato Paulista da Série A1. As duas piores equipes na classificação geral serão rebaixadas para a Série A2. E por falar na Série A2, vamos ver os próximos jogos do Campeonato Paulista da Série A2. A abertura da nona rodada acontece neste sábado às 10 horas da manhã na Arena Capivari, tem Capivariano e Portuguesa. Às 4 horas da tarde, duas partidas. Em Santa Bárbara do Oeste tem União Barbarense e Votuporanguense. E no Vail Chaves, em Mojimirim, o Sapão volta a jogar em casa diante da Água Santa. Às 7 horas da noite, em Rio Claro, tem Velo Clube e Taubaté. A rodada segue no domingo às 10 horas da manhã com 3 partidas. O Juventus enfrenta o Rio Preto, o Sertãozinho recebe o Oeste de Itápolis, o 15 de Piracicaba vai até Penápolis enfrentar a Penapolense. Às 4 horas da tarde, mais duas partidas. Tem São Caetano e Batatais e o clássico regional em Rio Claro, no Augusto Schmidt Filho, o Rio Claro, líder, recebe o Guarani de Campinas. E a rodada se encerra somente na terça-feira, 7 de março, às 8 horas da noite, tem Barretos e Bragantino. Na Série A2 é importante falar que as 4 primeiras equipes avançam para disputar o título. Campeão e vice sobem para a Série A1, enquanto as 6 piores equipes serão rebaixadas para a Série A3. E por falar em Série A3, vamos ver os próximos jogos do Campeonato Paulista da Série A3. A abertura da oitava rodada acontece neste sábado às 3 horas da tarde, tem Taboão da Serra e Desportivo Brasil. Às 4 horas em Catanduva tem Catanduvense e Comercial. Às 6 horas da tarde tem São Carlos e Atibaia. Às 7 horas da noite, duas partidas. Em Limeira, o clássico da cidade entre Independente e Internacional. E tem também Marília e Olímpia.
No domingo, às 10 horas da manhã, 4 partidas. O Grêmio Osasco recebe a Matonense, o Monte Azul joga diante do Nacional, o Rio Branco de Americana vai até Bauru enfrentar o Noroeste e em Guarulhos tem Flamengo e Paulista. E a rodada se encerra às 4 horas da tarde. No Vale do Paraíba tem São José dos Campos e Portuguesa Santista. Na Série A3, as 8 primeiras equipes avançam para a próxima fase para disputar o título. O campeão e o vice sobem para a Série A2, enquanto as 6 piores equipes vão jogar a 4ª divisão no ano que vem do Campeonato Paulista. E por falar em paulistas, vamos ver aí como estão as nossas equipes paulistas, né? E também as outras equipes que estão aí na Copa do Brasil. Vamos falar de todos os resultados da segunda fase da Copa do Brasil. Muricy de Alagoas e América Mineiro empataram em 0-0, mas a equipe alagoana se classificou nos pênaltis. A Portuguesa perdeu para o Boa Vista por 2-0, o Bragantino foi até Salvador e perdeu para o Vitória por 3-2, Criciúma e Altos do Piauí empataram em 2-2, mas a equipe catarinense passou para a próxima fase ao vencer nos pênaltis. O Sport Recife fez 3-0 sobre os 7 Dourados, o Cruzeiro fez 6-0 em cima do São Francisco do Pará, o Internacional goleou o Oeste de Itápolis por 4-1, o Coritiba foi eliminado em pleno Couto Pereira pelo Asa por 2-0, o Joinville venceu o São Raimundo por 1-0, Avaí e Luverdense empataram em 1-1, mas a equipe mato-grossense se classificou nos pênaltis. O São Paulo passou sem sustos pelo PSTC do Paraná, Osasco, Audax e ABC empataram em 1-1 no tempo normal e a equipe do Rio Grande do Norte se classificou nos pênaltis. O Fluminense se classificou ao vencer o Sinop por 3-1, outro classificado Sampaio Correia 2-0 sobre o Guarani de Juazeiro, o Curupi do Tocantins se classificou ao vencer o Rio Branco por 2-0, Boa Esporte e Goiás empataram em 0-0 e a equipe goiana se classificou ao vencer nos pênaltis. Outro que se passou pelos pênaltis, mas no sufoco, foi o Corinthians. Empatou 0-0 com o Brusque e contou com a sorte para passar para a próxima fase. O Vasco da Gama venceu o Vila Nova sem sustos por 2-1. E ontem, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta deu adeus à Copa do Brasil ao empatar no tempo normal em 1-1 com o Cuiabá do Mato Grosso e perdeu nos pênaltis por 5-4. A equipe de Cuiabá está na próxima fase. E o último jogo, que ficou adiado em virtude dos problemas de voo do Bahia e depois por falta de policiamento no Carnaval, o jogo entre Paraná Clube e Bahia ficou para a próxima quarta-feira, às 10 horas da noite. Os jogos acontecerão na próxima quarta e quinta-feira da semana que vem, e os jogos já estão definidos, restando apenas definir aí os horários por parte da CBF. O Boa Vista recebe o Sport, o Joinville joga diante do Gurupi do Tocantins, o Cruzeiro de Belo Horizonte vai até Muricy enfrentar a equipe local, o Fluminense vai até Santa Catarina enfrentar o Criciúma, o Internacional vai até o Maranhão enfrentar o Sampaio Correia, o São Paulo recebe aí o ABC de Natal, o Corinthians vai até Lucas do Rio Verde enfrentar a Luverdense, o Vasco da Gama recebe o Vitória da Bahia e o Goiás joga diante do Cuiabá do Mato Grosso. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Quero também aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e conto com todos vocês lá na segunda-feira, trazendo aí todo o resumão do fim de semana esportivo com mais uma Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.